Ano Bíblico 2022. Hoje, 29 de março. 1 Samuel, capítulo 20. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas e perguntou: O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou: Jonatas não deve saber disso, para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: Amanhã é festa da lua nova, e devo jantar com o rei, mas deixe-me ir esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo para que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: Está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se eu sou culpado, então mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: Nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente eu avisarei. Davi perguntou: Quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Jonatas disse: Venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai, a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e lhe mandarei avisar. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face de toda a terra os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: Que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou e espere junto à pedra de Ezeel. Atirarei 3 flechas para o lado dela, como se estivesse atirando num alvo. Então mandarei o menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: As flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você poderá vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro. Não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: Olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa de lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ele se assentou no lugar de costume, junto à parede em frente de Jonatas, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro,
com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: Deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: Por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul tirou uma lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova ele não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado a Davi. Pela manhã Jonatas saiu ao campo para encontrar Davi. Levava consigo um menino e lhe disse: Corra e ache as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: A flecha não está mais para lá? Vamos, rápido! Não pare! O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que lhe tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: Vá, leve-as de volta à cidade. Depois que o menino se foi, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto no chão. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. E ele disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, dizendo: O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres, recentemente podem comê-lo. Davi respondeu: Certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns. Quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal.
Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há outra melhor? Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Dali, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês os tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele lhe disse: Ouçam, homens de Benjamim. Será que o filho de Jessé lhes dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará a todos os comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele hoje faz. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram sacerdotes, em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da minha família, da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Então o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo e mesmo assim o acobertaram. Não me deram informação,
Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar o sacerdote do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. Naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, o neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi, e contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha vida. Mas você estará salvo comigo. Nos capítulos de hoje, vimos na amizade de Davi e Jonatas uma figura de relacionamento do crente com Jesus. Depois que foi ungido, o filho de Jessé viveu seus melhores dias. Foi levado à presença do rei como músico pessoal, tocando sua harpa. Matou Golias e era ovacionado por toda a nação. De repente, toda aquela glória se transformou em transtorno sem medida, a ponto de aqui, para escapar e ter que fingir de louco, algo extremamente humilhante para os seus dias. Teve que fugir do rei. É parte do propósito de Deus nos ensinar a viver toda e qualquer situação. O Senhor quer saber o que há de verdade em nosso coração, e isso se revela nas muitas situações que Ele permite em nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sem mim nada podeis fazer. Acontece assim com muitos de nós. Temos as promessas, o chamado de Deus, mas tudo que nos cerca são problemas, aflições, tribulações, às vezes dificuldades, parece que as coisas não dão certo. Dia após dia parece que tudo o que fazemos é sobreviver. Talvez essa seja uma realidade na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. Mas não se apavore. Deus está ali formando, forjando, para que quando o momento certo chegar, você possa estar pronto e a glória de Deus ser evidente na sua vida. Da mesma maneira que Jonatas sofreu severa oposição por sua amizade com Davi, nós, sinceros, crentes no Senhor, enfrentamos também por amor a Jesus. Um grupo de 400 homens se juntaram a Davi e passou a liderá-los. Começava agora então um novo momento na vida dele e desses homens. Eles mal sabiam que fariam coisas incríveis juntos com Davi. Estes homens se tornaram a escolta pessoal de Davi, quando ele se tornou rei de Judá e Israel. Eles são chamados os valentes de Davi. Seus feitos são realmente extraordinários. Mas assim como ele, devemos permanecer firmes e não abandonar a nossa confissão, porque em breve Jesus será o Rei de toda a terra e todo joelho se prostrará diante dele. Os fiéis serão reconhecidos e justificados, portanto, nossa esperança é bem-aventurada, é feliz. Fique firme com o Senhor, nunca abandone. Siga em frente, diga como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe, te dê um dia muito feliz e abençoado.